Eu vou fazer uma análise tendo como pressuposto a psicologia forense a respeito das circunstâncias que envolveram a morte do pequeno Henry, uma criança de 4 anos. Ouvindo depoimentos através da mídia, tanto do pai da criança, que é chamado Leniel, quanto da mãe, Monique, e também do namorado desta, Jairinho, assim como da empregada do casal, eu começo a levantar algumas conjecturas sobre tudo o que ocorreu. Então, inicialmente, o pai relata que na quarta-feira anterior à morte da criança, que foi talvez domingo à noite, segunda de madrugada, isso aí vai ter que ser verificado pela polícia. O pai, ao ligar para a criança, nesse dia, na quarta-feira, ouviu do filho que ele não gostava de ficar na casa da mãe, porque o tio, que era o padrasto da criança, namorado da mãe, e eles moravam juntos, o machucava, apertando com muita força. E que sempre que o pai ia devolver o filho, esse chorava muito, dizendo que não queria ir, que queria ficar com o pai, que ele não queria voltar para aquela casa. Era isso que ele falava, não era que ele não gostava da mãe, mas que ele não queria voltar para aquela casa, exatamente porque lá estava o padrasto, esse namorado, enfim, o companheiro aí da mãe da criança. No domingo, em que provavelmente as coisas realmente aconteceram, por volta de umas 18 horas, o pai liga para a mãe dizendo que a criança realmente não queria ir embora, mas ele iria insistir e, como sempre, a levaria. Aí até fala para ela que quando chegasse avisaria para ela descer e pegar a criança, porque moravam em um prédio, em um condomínio. E foi isso que ocorreu, Ele chegou por volta das 19 horas, do domingo, com o filho, que estava chorando muito, que inclusive ele diz que a criança vomitou, e sempre que ele ficava nervoso, até bem, desde ele bem menor do que com 4 anos, ele chorava, chorava não, e quando ele ficava muito nervoso, ele chorava e vomitava. Então, o vômito já era algo que ocorria com a criança. E quando ele entregou para a mãe, ela o pegou no colo, e depois ela diz que o pegou e que o acalmou. Mas, enfim, ela o leva para a residência, e o pai vai embora. Bom, segundo ela, depoimentos aí, que a mídia noticiou, ela foi assistir uma série na TV com o marido e a criança estava no quarto, que ela fez a criança dormir, que deu banho antes na criança, que a criança estava cansada e queria dormir. E aí ela foi, portanto, assistir a tal série com o namorado. Ficaram até um certo tempo e que a criança, por 2 vezes, fez algum barulho, ela foi até lá, voltou, e foram daí para o quarto de visitas, e a criança ficou no quarto do casal. E adormeceram, continuando lá a assistir a série. E ela diz que por volta de umas 3 horas, ela acorda com um barulho, e que era um barulho da TV,
e que ela chama o marido, né, para voltarem ao quarto, e ele vai para o banheiro, né, e ela volta, ela vai até o quarto. Chegando lá, ela vê o filho, né, isso ela diz para a TV, que ela viu o filho caído, né, e gelado, tal, e que ela grita, e que o companheiro dela, né, o marido, corre até lá, né, e aí, né, tentam levar a criança para um hospital, né. Mas, nesse ponto, o Jairinho, né, que é o marido dela, a Monique, ele também relatou uma outra história, né, que eles acordaram e que ele foi até o quarto porque ouviu um barulho da criança, e lá chegando ele viu que a criança estava fria, né, respirando com dificuldade, e ele chama a mulher. Então você vê que aí já tem histórias diferentes, né, narradas por ele, né? Portanto, mostra que existe aí mentiras, né? Após esse episódio, né, deles estarem com a criança, e ele, né, que é médico, se fosse verdade, né, que a criança estava respirando com dificuldade, estava gelada, né, com as extremidades, né, geladas, ele teria feito alguma coisa em termos de prestar ali um primeiro socorro para a criança, né, o que qualquer médico faria, mas não. Ele pega, né, e diz para a mulher que deveriam ir para o hospital, que era próximo da residência. E no percurso, que ela fosse fazendo respiração boca a boca na criança, e chegando ao hospital, né, que os médicos, né, acolheram lá, né, para dar aí os primeiros socorros, né, e, né, ali eles ficaram, né, com os médicos, né, ali, né, cuidando da criança, tal. E a mulher, né, Monique, liga para o ex-marido, pai da criança, e ele, inclusive isso era por volta de 4h30 da manhã, né, dizendo a ele que o filho estava no hospital, que ele estava com a respiração ruim, né, e assim, né, chorando, tal. Aí o Jairinho diz que pega o telefone e fala para ele: olha, vem, seu filho teve uma parada cardíaca, né? Enfim, o pai vai também para o hospital, e lá chegando, o casal diz para o pai da criança que encontraram o menino, né, que tinha feito um barulho, inclusive, né, e que foram ver o que estava ocorrendo, e lá viram a criança né, já com sinais, né, de que algo muito ruim estava acontecendo com ela, né. E foi essa mesma história que eles falaram também para a equipe médica, né. Depois uma das pediatras que atendeu, né, ou as 3 que o atenderam, afirmam isso, né, que o casal disse para a equipe médica que encontrou a criança na cama com dificuldade, né, de respiração, estava mal, tal. Foi o que falaram também para o pai da criança, né, naquela madrugada de segunda-feira, por volta, né, de 4h30 da manhã. Bom, agora vamos a alguns, né, fatos que ocorreram e que chamam a atenção, né? Então, a mãe foi bastante incoerente em muito do que ela disse, assim como o Jairinho, né? A criança, né, pelo que fica muito evidente, né, não queria ficar em casa, né, com o padrasto. Inclusive ela tinha dito para o pai, né, que ele a machucava, né, que ele apertava muito, né, que abraçava machucando com muita força. A mãe, vendo isso, quer dizer, isso ocorria com frequência, certamente, nunca fez nada, né, nunca falou nada, e quando o pai da criança indagou a mãe sobre esse fato, né, naquela quarta-feira,
ela disse que aquilo nunca tinha acontecido, né? Então ela estava mentindo. Uma outra coisa, né? Essa mãe, né, para a mídia, né, em uma entrevista, ela diz que sempre que a criança voltava da casa do pai, ele vinha muito nervoso, né? Ele vinha chorando muito, né? E que, assim, dando a entender que alguma coisa, né, acontecia lá na casa do pai, né? E, inclusive, que ela até achava que existia uma certa alienação parental, porque a criança dizia coisas que não eram próprias, né, do vocabulário de uma criança, né? Então, ela meio que tenta, né, jogar aí, né, no pai a culpa, né, pelo que aconteceu. Então, esse é um fato também, né, que chama atenção e mostra, né, que essa mulher realmente, né, ao que tudo indica, queria, né, proteger alguém, né, desse homicídio bárbaro, né. Bom, também, né, nós vemos que, né, assim, é possível ver pela mídia, que a Monique, né, quando lhe é perguntado, né, sobre o fato da morte, né, do filho ter abalado, né, abalar de alguma forma a união entre ela e o Jairinho, né, ela diz que não, né, e realmente parece que não, né, porque, veja, né, uma mãe que vê seu filho morto por espancamento, né, porque o laudo do IML é muito claro, né, que a criança foi espancada até a morte, né. Então, uma mãe que sabe disso e não mostra, né, nenhuma revolta, nenhuma raiva, né, de quem fez isso, afinal só estava ela e ele lá, né, esse homem, o Jairinho, ela não demonstra nada disso, né. Então isso mostra que ela está sim aceitando, né, o que ele fez. A criança não teve uma morte natural, ela foi morta e o casal sabe muito bem disso, né. Então são fatos, né, que chamam a atenção e que devem, né, ser investigados pela polícia, né? Também, né, a empregada, né, do casal, Monique diz inicialmente que ela não sabia de nada, né, do que tinha acontecido e limpou o apartamento, né, quando chegou, né, para trabalhar. A empregada diz para a televisão que ela chegou no apartamento e realmente não viu nada de diferente, só as luzes acesas, e que ela limpou, né? Fez o serviço dela como sempre. E que por volta de 10 horas da manhã, que Monique liga para ela dizendo, né, que ela estava de folga. Isso foi o que ela fala na TV, né, empregada. Para a polícia, ela não diz isso, né? Ela diz que ela ficou sabendo sim da morte da criança, né, e, né, ela limpou, certamente porque foi mandada. Quer dizer, a empregada também mente, né? Então você vê que esse caso assim tem muitas mentiras, né, envolvida nele, né, por parte de Monique, de Jairinho, né, e que, né, de uma certa forma, né, envolve aí, né, essas outras pessoas também, né, para mentir. Também chama a atenção, né, o fato de que Jairinho é uma pessoa agressiva, né? Existiu um boletim de ocorrência feito, né, contra ele, né, já há algum tempo, de uma ex-mulher dele, né, por ter sido agredida por ele, né? Inclusive, a filha dela, que era criança na época, também foi agredida, né? E ela fez um boletim de ocorrência, mas que por falta de provas foi arquivado, né? E aí se encontraram um outro boletim de ocorrência, não, desculpa, né? Esse que foi arquivado foi de uma ex-mulher, por falta de provas, né? Foi arquivado, mas que ela, né, havia sido agredida. Agora,
essa outra ex-mulher dele, que fala que era agredida e que inclusive sua filha também era agredida por ele, não fez, né, um boletim de ocorrência por medo dele, né? Então veja, né, uma pessoa que provoca esse tipo de medo, né, da pessoa nem sequer fazer a denúncia, é uma pessoa muito violenta, né? Então vejamos, né, essas características de Jairinho, né, como uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva. A própria vítima, né, Henri, já havia dito ao pai que era machucada por ele, né? E, né, aí culmina realmente, né, na morte da pequena e indefesa criança. Eu levanto, né, algumas inferências, né, e claro que tudo isso que eu falei, né, tendo como base aquilo que eu vi, né, na mídia, que, né, nem é tanto assim, né, portanto, né, boa parte do que eu falo eu estou tirando conclusões, né, fazendo uma análise aí, né, da psicologia forense, como eu disse. Mas outras inferências, né, que eu levanto, né, que a mãe, né, Monique, ela manda para o pai da criança, naquele domingo, né, por volta de umas 20 horas, uma foto, né, em que ela estava com o Henri sorrindo, né, para o pai ficar despreocupado. Depois, por volta de 22 horas, ela manda uma mensagem para o ex-marido dizendo que a criança estava dormindo, né? E também, né, um áudio em que Henri, junto com ela, dão boa noite para as pessoas, né? Parece que foi um áudio, né, colocado aí, né, um grupo de família. Então, uma coisa, né, que eu levanto aí em termos de que deve ser investigado, será que esse áudio, essa mensagem, aquela foto, foram realmente de domingo, né? Ou será que não? Será que foi usado algo que já estava ali, né? E simplesmente para disfarçar, né, o crime, né, isso foi feito? Uma outra coisa, né, que eu levanto, né, em termos de hipótese, é que as médicas, né, lá que socorreram, né, a criança, dizem que ele já chegou morto, né? E sendo Jairinho médico, ele não sabia que a criança estava morta? Claro que ele sabia, né? E mesmo assim ele levou ao hospital. Então, né, é mais, né, uma inferência de que ele tinha conhecimento de tudo que tinha acontecido com aquela criança. Então ele sabia que ela estava morta, né, e procurou disfarçar levando aí, né, para o hospital. Uma inferência minha. Uma outra coisa, talvez, né, o motivo daquele dia, né, do espancamento tenha sido o fato de que Henri chorava muito quando chegava em casa, né? Então esse choro irritava, né, o Jairinho, né? Várias vezes isso deve ter ocorrido, mas aquela noite em especial ele deve ter ficado muito irritado. E aí, né, ele partiu para a agressão, para o espancamento, né, até levar à morte, né, da pequena criança, né? Então, essa é mais uma inferência minha, né, a partir aí dessa análise. E aí, né, eu ainda pergunto, né, a polícia, ela tem que esclarecer qual foi, de fato, o horário da morte daquela criança. Pode ter sido um domingo, né, logo depois que ela chegou em casa, né, e não, né, por volta de 3 e pouco da manhã, conforme eles diziam, né. E uma outra coisa, né, que aí, né, é mais uma indagação minha mesmo, né, é que o crime aconteceu no dia 8 de março, mas só 10 dias depois, dia 18, é que a polícia ouviu esse casal.
que era exatamente o casal que estava na companhia de uma criança que foi brutalmente assassinada. Então, temos aí várias coisas a serem levantadas e serem respondidas independentemente de quem esteja envolvido. Esta não pode ser mais uma morte, que fica sem explicações, porque essas explicações, a meu ver, são muito fáceis de serem dadas pela polícia. Precisam de investigar, colher provas, sim, mas essa resposta tem que vir. E não é necessário que se demore muito, porque se sabe que a criança foi morta, aonde ela foi morta e quem estava com ela quando ela morreu. E não há a menor dúvida de que essa criança foi sim espancada, de acordo com o relatório, do exame necroscópico que foi feito com ela. Então, ela não morreu de natural, ela foi morta. E todas essas evidências levam a se inferir que quem matou foi Jairinho, que está sendo protegido, sabe-se lá os motivos, pela mãe da criança, pela esposa dele. Então, isso precisa de ser o mais rapidamente respondido pela polícia para se dar uma resposta em relação a um crime tão brutal como esse.